Imagine um estádio lotado, milhões de torcedores acompanhando cada lance, a expectativa de uma Copa do Mundo cada vez mais próxima. Em apenas 7 minutos, tudo muda. O Brasil enfrentava o Egito em seu último amistoso antes da estreia no Mundial. O jogo estava equilibrado, tenso e cercado de dúvidas. Afinal, a seleção ainda buscava definir sua melhor formação e convencer a torcida de que estava pronta para disputar o maior torneio do futebol. Mas foi justamente nesse cenário de pressão que surgiu o nome que tomou conta das manchetes. Endrick entrou no segundo tempo e precisou de apenas alguns minutos para deixar sua marca. Após um cruzamento preciso de Rafinha, o atacante apareceu no momento certo e finalizou de pé esquerdo para garantir a vitória brasileira por 2-1. Um lance simples para quem vê o replay, mas extremamente complexo para quem conhece a história que existe por trás daquele gol. Porque a verdade é que esse não era apenas mais um gol de amistoso, era o fim de um jejum que já durava 2 anos. A última vez que Endrick havia marcado pela seleção brasileira foi em agosto de 2024, em um amistoso contra o México. Desde então, foram 11 partidas sem balançar as redes, 11 jogos carregando expectativas gigantescas, 11 oportunidades em que as cobranças aumentavam a cada convocação. E quando falamos de Endrick, estamos falando de um jogador que convive com pressão desde muito cedo. Ainda adolescente, ele já era tratado como uma das maiores promessas da história recente do futebol brasileiro. Comparações com lendas, expectativas gigantescas, milhões de torcedores esperando que ele fosse o próximo grande camisa 9 do país. Tudo isso antes mesmo de completar sua formação como atleta profissional. Mas o futebol raramente segue o roteiro que as pessoas imaginam. Depois de chegar ao Real Madrid, Endrick encontrou um desafio que muitos jovens talentos enfrentam quando desembarcam em gigantes europeus: a falta de espaço. Cercado por estrelas e disputando posição em um dos elencos mais fortes do mundo, ele teve poucas oportunidades para mostrar seu futebol. Enquanto muitos enxergavam apenas os números, havia uma batalha silenciosa acontecendo nos bastidores. Treinos, adaptação, pressão psicológica, cobranças externas, a necessidade de provar seu valor todos os dias. E então veio um dos momentos mais difíceis de sua carreira. No fim da temporada 2024/25, uma lesão o afastou dos gramados por aproximadamente 5 meses. 5 meses longe daquilo que mais ama fazer. 5 meses vendo seus concorrentes jogarem enquanto ele trabalhava para recuperar o próprio corpo. A lesão também teve outro impacto doloroso. Ela o afastou da seleção brasileira. Para qualquer jogador, ficar fora da equipe nacional já é difícil. Para um atleta que sonha em representar seu país na Copa do Mundo, a sensação pode ser ainda mais pesada. Mas foi justamente nesse período complicado que aconteceu uma mudança importante. Sem espaço no Real Madrid, Endrick foi emprestado ao Lyon em janeiro. Uma decisão que muitos enxergaram apenas como uma transferência temporária, mas que para ele significou muito mais. Segundo o próprio jogador, aquele foi o caminho certo para sua carreira. No clube francês, ele voltou a jogar com frequência, voltou a ganhar confiança, voltou a se divertir dentro de campo e, acima de tudo, voltou a sentir aquilo que todo atacante precisa sentir para render em alto nível: a certeza de que pertence ao jogo. A cada partida disputada, a cada minuto em campo, algo parecia estar sendo reconstruído. Não era apenas a forma física, era a confiança, era a mentalidade, era a certeza de que ainda podia ser decisivo nos maiores palcos do futebol mundial. E talvez seja exatamente por isso que aquele gol contra o Egito tenha um significado tão especial. Quando a bola entrou, não foi apenas uma finalização bem executada, foi a confirmação de que todo o processo valeu a pena. Foi a resposta para quem duvidou. Foi o resultado de meses de trabalho invisível. E a postura de Endrick, após a partida, deixou isso ainda mais evidente. Mesmo sendo eleito o melhor jogador em campo, ele evitou falar sobre titularidade. Em vez de alimentar debates sobre quem deve começar jogando na Copa, preferiu destacar a força do grupo. Falou dos companheiros, falou dos jogadores que estão brigando por espaço, falou até mesmo de Neymar, que segue trabalhando forte em sua recuperação. Uma atitude que demonstra maturidade, principalmente para alguém que ainda está no início da carreira. Enquanto muitos atletas aproveitariam o momento para pedir passagem ou aumentar a pressão sobre o treinador, Endrick escolheu outro caminho, o caminho do coletivo. Mas existe uma questão que agora passa pela cabeça de milhões de brasileiros. Será que esse gol mudou os planos de Carlo Ancelotti?